Em tua presença eu sou livre, meu Deus. Eu cantarei para sempre do teu ar. Eu lanço fora o medo. O medo, presença, até a tristeza salta de alegria. Amor. Por que, André? Por que essa alegria? Porque hoje, esse mês, nós estamos vivenciando o mês de Janeiro Branco, o mês da conscientização da saúde mental. E todos os dias nós estamos trazendo uma palavrinha. E hoje, olha, em todo tempo tu és bom. Dançar. Dançar é muito bom para a saúde mental. Então dance, extravase, solte, né? Deixa o ar fluir de dentro do seu corpo, deixa o suor escorrer. É muito bom dançar para a saúde mental, é muito bom dançar. Mas André, então o que a Bíblia fala sobre dançar? Davi, quando recuperou a arca, o coração dele se encheu tanto de alegria que ele vinha dançando, dançando e dançando. Então, que nós possamos dançar, ter o prazer de dançar. Eu sou Andréia Coutinho, psicanalista cristã. Nós estamos vivenciando esse mês de Janeiro Branco e junto nós estamos lendo o livro de Provérbios. E hoje vai ser o Provérbios de número 22. Hoje será o Provérbios de número 22. Então, que Deus nos dê a sabedoria, a graça e a inteligência, o conhecimento que vem do alto, para que a gente possa aprender e a praticar aqui nessa terra em nome de Jesus. Começamos um pouquinho mais cedo por ser domingo, e eu sei que muita gente tem compromisso, né, lá com a sua igreja, então eu sei que as pessoas têm os seus compromissos, é um dia de descanso, né, então começamos um pouquinho mais cedo e vai ser mais rápido. Provérbios 22, capítulo 1 diz assim, olha, ter boa reputação é melhor do que tirar a sorte grande. Ser bem estimado pelos outros é melhor que ter muito dinheiro. Que maravilha. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que ter boa reputação é as pessoas reconhecerem você como uma pessoa boa, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa responsável, como uma pessoa que cumpre as suas palavras. É muito melhor do que você ter muito dinheiro e achar que paga tudo que tem. Sabe por que o dinheiro, quando a gente começa a achar que a gente pode pagar tudo e a gente não investe novamente para que esse dinheiro volte, o dinheiro também vai acabar. Então, é muito melhor ter boa reputação, porque quando assim você não tiver, lá no Novo Testamento tinha um homem que ele devia, né? Tinha muita gente que devia para ele. E as pessoas, sabe o que aconteceu? Ele descobriu que ele ia ser mandado embora. Quando ele descobriu que ele ia ser mandado embora, ele foi de pessoa em pessoa que devia para ele e dizia assim, olha, você pode me pagar só tanto, e você pode me pagar só tanto. Ele estava construindo ali uma boa reputação, porque ele sabia que lá na frente ele estaria desempregado. E aí ele foi fazer o nome dele. Então é muito melhor você ter uma boa reputação do que muito dinheiro no banco. O rico e o pobre são igual. Nisto, Deus criou os dois. Para Deus não temos diferença, para Deus não há diferença entre o rico e o pobre. A nós aqui na terra nós fazemos a diferença, né? Aqui na terra a gente vale o que tem. Mas para Deus, Deus não faz diferença. Deus fez tanto o rico quanto o pobre. Dessa terra nós não vamos levar nada a não ser o que está dentro do nosso coração. A gente só carrega daqui aquilo que está dentro do nosso coração. Vou deixar essa música mesmo. Todo tempo tu és bom. Então, gente, falando aqui novamente sobre o rico e o pobre, é mais importante, então, a gente ter, né, ali, a gente saber que Deus criou todos nós. Nós fomos criados por Deus e... Peraí só um pouquinho, gente, que eu vou tentar voltar à música que a gente estava tocando. Tá muito boa. Vamos voltar para a palavra. Então, rico e pobre, os dois são iguais diante de Deus.
Deus fez tanto um quanto o outro, porque todos nós vamos voltar. E o que nós vamos levar daqui é o que importa. Dinheiro a gente não vai levar. Aqui dessa terra a gente só vai levar o que ficou dentro do nosso coração. Então cuidado se a sua riqueza é muito externa e pouco interna. Porque para Deus, Deus não faz diferença. O prudente enxerga um problema logo e logo dá um jeito de escapar. O insensato entra de cabeça e acaba detonado. Olha, o prudente é aquela pessoa precavida, ele tem uma antevisão, ele já imagina o que pode acontecer. Lembra quando a gente era menina, né? A mãe falava, e agora os nossos filhos? Leva a sombrinha, tá levando a blusa de frio. O prudente sempre ele está antevendo, é uma antevisão. Ele imagina o que pode acontecer, ele já sai precavido. Agora o insensato acaba entrando, mergulhando de cabeça e acaba, né, se lascando. Por quê? Porque ele não se importa, nem ouve e nem presta atenção em nada em sua volta. A recompensa da humildade e do temor do eterno é fartura e honra. Sabe qual que é a recompensa da humildade? Eu sempre digo, a humildade, ela vem de humus, vem de terra, e terra a gente já imagina o quê? Semente. Então a humildade, ela é uma boa terra que sabe ser trabalhada, é uma pessoa que sabe ser trabalhada. Ela sabe que é uma semente que muitas das vezes ela vai ser pisada, mas quanto mais ela aprofundar suas raízes, mais ela vai crescer. Agora tá escrito aqui, olha, a recompensa da humildade é o quê? É fartura, é honra, é vida. Porque a semente, quanto mais se aprofundar na terra, maior essa árvore vai ser e mais frutos ela vai dar. Continua assim, olha. O caminho do perverso é perigoso e esburacado. Se você não quer perder a vida, fique bem longe dele. O caminho do perverso ele escolhe o caminho mau. Ele escolhe aquele caminho mesmo que vai, sabe, deixar a vida dele destruído. Parece que ele é atraído por esses caminhos maus. Deus está dizendo, a palavra de Deus, né? Provérbios está dizendo aqui para nós, ó, fique longe dessas pessoas que só escolhem o caminho mau. Por quê? Porque a gente pode até perder a vida. E o que é perder a vida? É ter os nossos sonhos arrancados pela raiz. A pior coisa é, a gente já ouviu falar ontem, né, do morto-vivo. Muitas das vezes a pessoa está morta-viva, porque os sonhos dela foram enterrados. Porque ela não teve coragem de agir. Porque muitas das vezes ela tomou decisões, amizades, caminhos, perdeu oportunidades e está vivendo. Mas há esperança. Se você está vivo, há esperança. Desperta, acorde, volte a sonhar. Volte para o caminho do bem. Se você entrou nesse caminho esburacado e de repente parece que está tudo dando errado, você está no fundo do poço, volte, olhe para o alto. É do alto que vem o socorro. O nosso socorro bem presente vem do Senhor em todos os momentos. Então não perca a esperança. Caso você pense, mas para mim não está dando certo, então eu estou neste caminho esburacado, volte para o caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho da verdade e da vida. Quem é Jesus? Jesus é o equilíbrio. Jesus é o alinhamento do céu e da terra. Por isso a cruz é o alinhamento do céu e da terra. Jesus é aquele que do alto a gente ora e a gente recebe ali a inspiração para fazer algo aqui na terra. Então Jesus disse, ame primeiro a Deus, depois ame ao próximo. É isso que a cruz quer dizer. Não ande, né, sozinho, só pensando nas coisas da terra. Nem muito menos, às vezes, pensando só nas coisas do céu. Sabe por quê? Porque a gente ainda está em carne. Então a gente não vai, a gente tem que... Aqui na terra ainda a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o nosso esforço, mas viver em espírito, isso sim, todo tempo em oração. Mas temos que trabalhar, temos que sair, temos que suar, é do suor do seu rosto que comerá, né, o pão nosso de cada dia. Versículo 6, mostra a direção da vida para seus filhos, e mesmo quando eles forem velhos, não se perderão. Mostre a visão para os seus filhos, mostre a direção, quer dizer, mostre onde é.
Aonde é? Na palavra, gente. É na palavra de Deus que a gente encontra Jesus. É na palavra de Deus que a gente encontra sabedoria, conhecimento, conselho. É na palavra de Deus que muitas das vezes a gente encontra a profissão que a gente deseja seguir. É na palavra. Então, ensina os seus filhos, enche. Lá no livro de Deuteronômio diz assim, olha, enche, fale para o seu filho sentado, andando. Fale a hora que for dormir. Está lá no livro de Deuteronômio. A hora que o seu filho for dormir, fale um versículo para ele. Conte para ele um versículo bíblico, que esse versículo vai se entrando no coração dele. Quando ele for grande, ele sempre vai lembrar desse versículo que a mãe, que o pai plantou no coração desse filho. Os pobres são dominados pelos ricos, e quem toma emprestado fica nas mãos deles. Olha, o pobre é dominado pelo rico, porque o rico sempre tem. O rico é aquele que sempre tem dinheiro no bolso. E o pobre é aquele que não conseguiu produzir, não soube tomar as decisões corretas e acabou que não tem. Ele vai lá pegar emprestado do rico. Mas acaba o que a Bíblia está falando? Acaba que ele fica na mão daquele rico. Acaba que ele fica refém, né? Ele fica refém, porque ele pegou emprestado. Então, todo mundo que pega emprestado fica refém de quem emprestou. Mas a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor não pegam emprestado, mas eles têm para emprestar. Então, eles têm para dar, eles têm para emprestar. Então, que a gente sempre ore a Deus, que a gente seja daqueles que tenham, né? Que tenham para emprestar, em nome de Jesus. Quem semeia o pecado, versículo 8, quem semeia o pecado, colhe a desgraça, pois todo mal voltará contra ele. Vamos aqui, ó. Quem semeia o pecado? O que é semear? É lançar sobre a terra. Semear é lançar a semente toda sobre a terra. A Bíblia diz assim, que aquele que sai plantando, chorando, ele vai voltar colhendo e cantando. Mas o que será que a pessoa plantou? Aqui está dizendo que quem semeia o pecado, colhe a infelicidade. Se eu semeio o pecado, o pecado é o quê? É errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Era para mim fazer isso e eu não fiz por conta própria. Então, se eu estou semeando, se o que eu estou lançando aqui na terra é pecado, é erro de alvo, eu vou colher a infelicidade, porque na verdade eu não vou ter, muitas das vezes eu não vou ter nem colheita, e talvez a colheita que eu colher vai ser amarga, vai ser de frutos amargos, vai ser de frutos de perseguição. Então que a gente semeie boas sementes, porque as sementes elas vão crescer. Continua assim, olha, as mãos generosas são abençoadas porque repartem o que tem com quem precisa. As mãos generosas são felizes, elas são abençoadas. O generoso, ele reparte aquilo que ele tem. É diferente do muitas das vezes da caridade, que a gente dá o que sobra. A gente vai lá e dá o que sobra. O generoso, ele tem coragem de partir aquele pão único que ele tem e multiplicar por 5.000 e de 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então, a generosidade ao repartir. Então, aqui está dizendo que as mãos generosas são abençoadas, porque repartem o que tem com quem precisa. Glória a Deus, que possamos ser essas mãos generosas. Mande embora quem gosta de confusão e as coisas se acalmarão. Isso vai pôr um fim nas brigas e nos insultos. Mande embora o confuso. Sabe aquele o funcionário briguento? Manda ele embora e as coisas vão dar certo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Muitas das vezes a pessoa está ali causando confusão. Então a gente tem que falar silêncio. Agora não é momento disso. Manda embora a briga. Seja o pacificador. Sejamos nós o pacificador, né? Quando você tira a laranja podre do meio lá do caixote, todas as laranjas elas estão protegidas. Porém, se a gente deixar uma laranja podre no meio de 100, é provável que as 100 vão apodrecer. Então, tem que remover aquele que só quer briga, insulto, ou sentar com ele, olha, vem cá,
Vem aqui de canto. Vou te ensinar, a vida não é assim não. A vida não é só briga. A vida não é só confusão. O que você está plantando lá na frente você vai colher. Porque muitas das vezes essas pessoas aqui que gostam de armar confusão, que gostam de briga, elas cresceram num lar de briga, num lar disfuncional. Cresceram às vezes vendo que a briga era o mais importante. Então, muitas das vezes, esses aqui são pessoas que nasceram em lares funcionais e às vezes precisam de alguém que chame ele de canto e fala: olha, não é bem assim, não é assim que a vida funciona, nós temos que respeitar ao próximo, sabe? São pessoas que se sentiram rejeitadas durante a infância e aí acabam que se tornam pessoas tóxicas no nosso meio. E muitas das vezes eles vão colher a rejeição que eles já receberam desde a infância. E a pessoa não é rejeitada. O que é rejeitado é o que? São as atitudes dessa pessoa. Aí acaba que ele vai plantando e colhendo, plantando e colhendo. Versículo 11 diz assim, olha, o Eterno ama quem tem um coração puro e sincero e considera amigo quem expressa a graça no falar. Deus está dizendo assim, olha, que Deus, ele ama quem tem um coração que não é contaminado. Um coração que não contaminou com as coisas terrenas, que não contaminou com a palavra que ele ouviu, que não está contaminado, que não está magoado com, sabe, com tudo que acontece na vida. Porque na vida a gente vai enfrentar momentos difíceis, a gente vai enfrentar momentos de aflição. Mas importa que a gente não deixe com que esses sentimentos ruins do tempo da luta continuem aqui, ó, instalados no nosso coração. Mas que a gente sempre purifique o nosso coração, removendo tudo aquilo que não presta, levando cativo a Deus e pedindo: Deus, leva cativeiro, tudo aquilo que maltrata o meu coração, toda lembrança que quer me puxar para baixo, toda aquela tristeza. Lembra aquele dia de tristeza que você passou, que até hoje pode ter sido na infância, e você traz esse dia com você como se fosse hoje. Isso contamina o seu coração. Sabe aquela palavra que você escutou do seu professor, te chamando a atenção, te envergonhando na frente de todo mundo? Isso contamina o seu coração. Então deixa para trás as coisas que para trás ficam. Esqueça, largue. Trabalhe isso. Eu sei, não é fácil, é preciso trabalhar, é preciso ressignificar, é preciso dar um novo significado. Mas para ter um coração puro e sincero, é preciso remover as coisas antigas. É preciso remover o que te maltrata. Ele considera amigo quem expressa favor no falar. Favor no falar, graça no falar. Deus se agrada de quem fala aquilo que é bom, aquilo que traz crescimento, aquilo que traz alegria. Deus se agrada. Continua assim, olha, os olhos do Eterno guardam o conhecimento com zelo, mas ele quer distância da mentira e da falsidade. Aonde será que está o conhecimento, hein? Os olhos do Eterno, ele guardam o conhecimento. Então, se os olhos guardam, ele te observa, ele me observa. E aonde está o conhecimento? No nosso interior. É do nosso interior que flui rios de água viva. É do nosso interior que nasce aquela ideia que vai transformar a sua casa, a sua vida. Aquela ideia pequenininha que vai crescendo, crescendo, crescendo e que muda tudo na sua vida. Então, Deus está dizendo que ele guarda com zelo, ele olha com todo cuidado, mas ele quer distância da mentira e da falsidade. Deus não tem pacto com a mentira. Deus não compactua com a mentira, mas é uma mentirinha. Mas Deus não vai compactuar. Ah, mas eu precisei fingir, mas Deus não vai compactuar. Falou, mas Deus não vai compactuar, porque Deus, ele guarda e tem zelo no conhecimento. É com o conhecimento que Deus tem zelo. O preguiçoso sempre encontra uma desculpa. Ele diz, tem um leão à solta, se eu sair eu vou ser devorada. O preguiçoso, ele é mestre, né? Ele é mestre em dar desculpas. Ele está sempre dando desculpa, mas a preguiça, ela rouba, ela é a ladra do seu sucesso. A preguiça, ela rouba, ela é a ladra da sua vida. A preguiça, ela é a ladra da sua alma. Ela faz com que a sua alma não queira
ter alegria de viver, porque o preguiçoso ele está sempre dando desculpa. Que não sejamos desses que dão desculpa. A sedução da mulher promíscua é uma armadilha preguiçosa, é perigosa. E se você tiver dado as costas para Deus, com certeza cairá na armadilha dessa mulher, desse homem. A sedução do homem, da mulher promíscua, sabe? Daquele homem libertino, daquela mulher libertina, que só quer saber dos prazeres terrenos, que só aqui as coisas terrenas que funcionam na vida deles, que a alegria deles é viver essa promiscuidade, que na verdade depois que acaba, traz a culpa, traz o peso de culpa, traz o peso de medo. Do medo do quê? De repente, se o homem é um homem casado, ou se a mulher é uma mulher casada, do marido descobrir, da mulher descobrir. E a gente sabe que quando o homem ou a mulher descobre ali alguma coisa, algum envolvimento, ele não perdoa, o coração dele fica magoado. A relação, os filhos todos são afetados. Por quê? Porque a pessoa deu ouvidos para a sedução do mundo. Porque deu as costas para Deus. Porque não olhou para Deus. Porque não pesquisou. A Bíblia diz assim que José, ele fugiu da mulher, né? Ele fugiu daquela mulher do Potifar. Ele fugiu porque ele sabia que se ele fosse de encontro, talvez ele não conseguisse. Então, José deu as costas para a sedução e ele deu de frente com Deus. E muitas das pessoas estão dando as costas para Deus, mas Deus vê de qualquer forma. Cuidado com o caminho que temos seguido. Cuidado com as seduções desse mundo, dessa terra, que muitas das vezes quer nos envolver com as ilusões do mundo, mostrando para nós que essa terra aqui é o melhor que a gente tem. Mas não é. O que nós temos de melhor é nos preparar para aquela terra que virá, para a nova Jerusalém que nos aguarda. Jesus disse assim, olha, eu vou lhes preparar lugar. Tenha bom ânimo. Eu vou lhes preparar lugar. Então, o nosso desejo tem que ser por essa terra. Vivemos bem aqui nessa terra. Vivemos puro, com honestidade, íntegro, caminhando pelo bem, escolhendo as coisas boas, mas sabendo que estamos nos preparando, que aqui nessa terra nós somos só peregrinos. Não estamos aqui nessa terra, estamos aqui nessa terra, mas não somos daqui. Nós temos uma pátria e para ela nós vamos voltar em nome de Jesus. Continua assim, olha. Os jovens são propensos a tolices. São inconsequentes, mas a disciplina é um ótimo remédio. Aqui está dizendo que os jovens realmente, eles são propensos, suscetíveis, eu acho assim que fala, vulneráveis à tolice. Que os jovens fazem muitas tolices, né? A gente assiste às vezes alguns vídeos ali, aqui pela internet, a gente que já é mais maduro, a gente fica apavorado com, né, os jovens, com aquilo que eles fazem, com as alegrias, com as aventuras, né, que eles vivem. Então, eles são propícios à tolice, são inconsequentes. Eles não medem as consequências, eles não olham e perguntam assim, ó, qual será a consequência se eu tomar essa decisão? Eles não pensam assim. Mas a disciplina é um ótimo remédio. Tem que ter alguém prudente ao lado desses jovens para disciplinar, para mostrar para eles, olha, não é bem assim. Lá na frente você vai colher o fruto dessa inconsequência que você está plantando. Cuidado. Então tem que ter alguém para disciplinar. Sabe por quê, gente? O jovem não sabe que a vida é assim, ó, uma roda gigante. Um dia as coisas estão muito boas, amanhã a gente já não sabe como estará. Então, a inconsequência, ela tem os seus resultados. Então, é importante disciplinar os jovens para que eles não caiam de cabeça e depois não tem como se arrepender. Tanto quem se aproveita do pobre quanto quem bajula o rico terão o mesmo fim, cairão na sarjeta. Deus não faz diferença. Aquele que aproveita-se do pobre é aquele que suga o pobre, paga um péssimo salário,
Dá uma gorjeta por algo que ele tem dinheiro, que poderia pagar um salário. Todo jornaleiro é digno do seu salário. Aquele homem lá do Novo Testamento que vinha andando e ele contratou um às 6 horas da manhã, depois ele contratou outro às 9, depois ele contratou outro ao meio-dia, depois ele contratou outro às 3. E sabe o que ele fez? No final das contas, ele pagou o mesmo valor para todos. E eles acharam injustos. Eles acharam injusto por quê? Porque eles trabalharam mais, mas já tinha negociado o valor. O patrão disse, mas eu disse que era isso que eu ia pagar. Então ele não se aproveitou de nenhum deles, ele já tinha negociado, ele já tinha feito a negociação e todos os trabalhadores sabiam quanto que iam receber. Mas aqui está dizendo, olha aqui, que quem se aproveita do pobre, tanto quanto quem bajula o rico, ele fica lá naquela bajulação, sabe? Se oferecendo, mostrando que está ali presente, só para bajular, só para ter mais. Está dizendo para Deus aqui que terão o mesmo fim. Os dois são errados. Então que a gente não seja, né, desses que aproveita do pobre, mas que se a gente tiver condições, que a gente pague aquilo que é o justo. Continua assim, olha. Ouça a minha sabedoria. Guarde no coração tudo que eu ensinar. A doçura dela invadirá a sua vida. Ouça a minha sabedoria. Guarde no coração tudo que eu ensinar. Guarde no coração. Guarde toda a palavra do seu Deus. Davi já dizia assim, né? Guardei os teus mandamentos no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, ouça a minha sabedoria. Guarde no coração tudo que eu ensinar. A doçura dela invadirá a sua vida e ela lhe será muito importante. A sabedoria, ela traz doçura. O que é doçura? É alegria, é regozijo, é felicidade para a sua vida. Para ter certeza de que a sua base está firmada no eterno, vou apresentá-la agora. Você quer ter certeza de que você realmente está firmado, a sua base está no eterno? Então, vão te apresentar aqui. São 30 excelentes princípios, diretrizes testadas e comprovadas. Acredite, são verdades que funcionam, são dignas de confiança, para quem quer que precise, só para alguns, só para o religioso, só para o crente, só para o católico, só para o espírita, só para quem? Não, aqui a Bíblia está dizendo que ela é para todos aqueles que acreditam que as verdades da palavra funcionam, a verdade é para você. Não é para religião. Aqui, olha, acredite, são verdades que funcionam e são dignas de confiança para quem precise, para todos. A palavra de Deus é para todos, a palavra de Deus é livre, ela é para todos que a buscam, que buscam conhecimento, que buscam direção, que buscam caminho, que buscam palavra de alívio, de fé, de esperança, de amor, tá aqui. A palavra de Deus, ela é, e o Provérbios, e toda a palavra, ela é para toda humanidade aprender. Então que a gente volte a mergulhar aqui, ó, no ensino da palavra. E aí continua assim, olha, não pise nos pobres. A palavra de Deus, nenhuma vírgula, nenhum tio dela falhou. Tudo que Deus disse que aconteceria, aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Podemos descansar aqui nessa palavra, porque o final dela vai dar tudo certo. No final, lá no último versículo de Apocalipse, tá dizendo assim, olha, aquele que testifica a respeito de todas as coisas diz mais uma vez, eu sou o caminho, logo chegarei. Sim, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Jesus virá. Jesus voltará novamente. Essa é a verdade que nós temos que agarrar. Não pise nos pobres, porque são pobres. E não use a sua posição para explorar o fraco, porque o Eterno virá em defesa deles. O Eterno tirará a vida de quem lhes tirou, para devolver a eles. A vida é a esperança, é o viver, né? É o modo de viver. Muitas das pessoas, elas enganam, roubam, enganam ali, não pagam imposto, e daqui a pouco estão tudo ali, ó,
pagando o preço, porque enganaram o pobre, porque roubaram. Essas pirâmides da vida, tem pessoa que vende tudo que tem para investir um dinheiro num sonho, numa mentira, mas Deus está dizendo assim, olha, que Deus, ele virá em defesa, e aquela pessoa que enganou, ela vai pagar o preço. Porque Deus é mau? Não, porque ela vai colher dos próprios frutos. Aqui nessa terra, nós estamos plantando aquilo que nós queremos colher. Então, se eu estou plantando mal, automaticamente a palavra de Deus é justa. Aquilo que eu plantar, eu vou semear. Não é Deus que é mau, mas é eu que vou plantar aquilo que eu semear. Não tem como fugir a lei do retorno. Se eu planto, eu colho. Se eu planto mal, eu colho mal. Se eu planto bem, eu colho bem. É assim, é a palavra, é a verdade. Não ande com gente que só cria confusão. Fique longe de quem tem um pavio curto, porque é contagioso. Você ficará igual e isso fará muito mal a você. Sabe, não ande com gente que só cria confusão, briga, né? Briga, fofoca e confusão. Tem uma música que fala assim: fique longe de quem tem um pavio curto, que qualquer coisinha explode, que qualquer coisinha quer responder mal, que parece que tem um turbilhão ali, é uma pessoa nervosa, estourada. É uma pessoa que carrega muitas dores, que precisa se esvaziar de todas essas bombas, relógios, né? Parece bomba d'água. A pessoa tem que se livrar disso. Porque muitas das vezes ela não consegue, como eu disse, não é a pessoa que é rejeitada, mas é a atitude da pessoa em meio aos outros. E acaba que essa pessoa segue sendo rejeitada por todo lugar onde passa. Isso é contagioso, você pode ficar como ela. Você já viu que quando a gente vai para um lugar, as pessoas falam uma gíria, quando vê a gente já está falando aquela gíria. Quando a gente vai num lugar e a pessoa tem um outro sotaque, daqui a pouco a gente está brincando, falando com aquele sotaque. Então é mais ou menos assim, olha, é contagioso. Me conta com quem tu andas que eu te direi com quem tu és. Parece preconceituoso, mas é a verdade. Muitas das vezes a pessoa paga pelo preço, a pessoa nem é nada daquilo, mas ela paga pelo preço. Por quê? Porque ela estava naquele meio. Continua assim, olha. Não aposte em coisas como o pote no fim do arco-íris, dando como garantia sua própria casa. Chegará o momento de pagar a dívida e você ficará só com a roupa do corpo. Para de acreditar nessas promessas mirabolantes, mentirosas, nessas pirâmides da vida. Como eu disse, a vida é assim, olha, é uma roda gigante. Ela é uma roda gigante, um dia você está em cima, um dia você está embaixo. Não invista tudo que você tem em negócios de ilusão. Aqui está dizendo que são coisas pote no final do arco-íris, gente. Não existe isso. Essa ideia de que você vai ganhar, vai enriquecer, vai ter... Bom dia, Cláudia. Essa ideia de que você vai enriquecer facilmente. A riqueza virá porque você já nasceu. Bom dia. A riqueza virá porque você já nasceu rico. Você veio de Deus, para Deus você voltará. Mas conforme a gente foi aprendendo aqui na terra, a gente foi ensinando errado, né? A gente foi pegando os ensinamentos errados e a gente não foi se achando merecedor. E muitas pessoas fazem isso, apostam no pote do final do túnel, apostam nessas pirâmides da vida que vão desmoronar, que não vão levar você a lugar nenhum. Tem gente que dá a própria casa, está dizendo aqui a palavra como garantia, perde tudo. Por quê? Porque foi ganancioso. Os gananciosos são o alvo certo desses enganadores. Então que a gente não acredite nessas promessas de riqueza de uma hora para outra. Você já nasceu rico, você já é rico, mas é preciso acessar dentro de você aquilo que vai fazer com que você, né, faça essa riqueza se tornar realidade. Porque se você ficar acreditando nessas promessas mentirosas, você só vai dar o seu dinheiro, você vai dar tudo que você tem e você vai ver só o outro enriquecendo e você nunca alcançará essa promessa. Por quê? Porque acreditou em mentira. Então pare de acreditar em mentira e acredite que a riqueza já está plantada dentro de você. Não altere, versículo 28, estamos chegando no final. Não altere os limites da propriedade. Bom dia, Aninha. Não altere os limites da propriedade.
demarcados há muito tempo pelos seus antepassados. Você tem uma herança, você recebeu algo, não altere os limites. Aonde chega o seu limite é o limite da outra pessoa. Quando ultrapassamos esse limite, nós estamos errando, nós estamos fazendo aquilo que não é certo, nós estamos fazendo aquilo que Deus condena. Então, não ultrapasse os limites, não ultrapasse os limites dos seus antepassados. Respeite a hierarquia. Saiba, como que é a palavra mesmo? Saiba obedecer esses limites. Porque quando a gente passa do nosso limite e a gente altera esses limites, nós trazemos até mesmo toda a herança espiritual também disso. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E sim, muitas das vezes carregamos coisas dos nossos antepassados, porque lá atrás eles fizeram tudo errado e hoje nós temos que ressignificar. Hoje nós temos que colocar em ordem. Hoje tem a árvore genealógica, a gente vê e a gente conhece a história dos nossos antepassados. E as pessoas falam de maldição hereditária, né? Mas são informações hereditárias. A gente sabe que lá atrás o nosso parente, o nosso antepassado fez algo que não era correto. Ah, mas é justo, André, pagar? Não, não é justo pagar. Mas nós temos que saber sobre qual influência nós estamos vivendo. E muitas das vezes nós estamos vivendo sobre uma informação que o nosso antepassado lá atrás, né? Ele tirou o que era de alguém. E muitas das vezes essa informação fica rodeando na nossa cabeça. Nós já fomos perdoados desde que Jesus na cruz do Calvário, né, fez esse sacrifício por nós, fomos perdoados. Mas assim mesmo nós temos que reconhecer os erros, os pecados, essas ultrapassagens aqui dos nossos antepassados, para que a gente possa corrigir, não fazer igual, não achar que é normal. Muitas das vezes o nosso antepassado foi ensinado para nós como normal e não é normal. Aquilo que não é normal, aquilo que não é justo, nós não devemos praticar só porque um antepassado nosso, né, ele fez. Tá escrito aqui, olha. Não altere os limites da propriedade demarcados há muito tempo pelos seus antepassados. Tem uma marca, tem um lugar até onde você pode ir. Então saiba, né, respeitar esse limite. Observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados e admirados, e não ficam à sombra de ninguém. Olha que lindo. Observe aquele que é bom no que faz. Eles são bons profissionais, são solicitados e admirados, e não ficam à sombra de ninguém. Os peritos naquilo que fazem, eles sabem que eles fazem, e eles sabem que eles fazem bem, porque eles desenvolveram essa excelência no trabalho. Ah, mas não pode ser perfeito. Sim, mas a excelência ele desenvolveu nesse trabalho, então ele vai, né? Ele vai ser procurado, ele vai ser requisitado, ele vai ser chamado e ele vai ser bem remunerado. Por quê? Porque o que ele faz de melhor e com o melhor que ele tem. Glória a Deus. Finalizamos hoje o provérbio de número 22. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que hoje seja um domingo de paz, de alegria e de amor, no nome do Senhor Jesus na sua vida. Pai, no nome de Jesus, gratidão por todos que estiveram aqui, Pai, por todos que passaram, meu Deus, por esse domingo, dia de descanso, meu Deus, mas que passaram aqui, Pai. Meu Deus, nos ensina a Tua palavra, Pai. Nos ensina a não sermos inconsequentes, mas ensina-nos a ser prudentes, Pai. Nos ensina a não escolher o caminho, meu Deus, mais difícil, mas nos ensina a ser prudente e escolher o caminho do bem, Pai. Meu Deus, que a gente aprenda a não remover marcos antigos, meu Pai, mas que a gente saiba os nossos limites, Senhor Jesus. Pai, nos ensina a ser peritos, meu Deus, naquilo que a gente faz, que a gente busque conhecimento, que a gente busque se aprofundar cada vez mais, meu Deus, naquilo que a gente escolheu para fazer, Pai, que a gente tenha alegria em fazer, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, te apresentamos, meu Deus, o nosso coração, a nossa mente, Pai. Que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha dar uma nova forma, Pai. Meu Deus, que o Senhor transforme o coração de pedra em coração de carne, Pai. Que a gente sempre saiba escolher, Pai, o caminho que o Senhor nos mostrou.
que é Jesus, Pai, que é o caminho do equilíbrio, Pai, que é o caminho do alinhamento entre céu e terra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa casa, a nossa família, guarda os nossos filhos, projetos, Pai. Guarda, meu Deus, do olho maligno, meu Pai, da peste perniciosa, Pai. Meu Deus, nos guarda, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te guarde e me guarde no nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia, tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Beijo no coração.